Esse é um pequeno tutorial sobre o PSIM, né? Primeiros passos, conceitos básicos para iniciar na disciplina de circuitos 1. Aqui a gente tem a página inicial do PSIM, assim que a gente abre ele. Então temos aqui criar novo projeto, abrir um projeto já existente e dentre outras funções que a gente vai vendo aqui. Vamos criar um novo projeto, essa é a nossa prancheta que aparece. Aqui nós temos os componentes mais utilizados nessa parte de baixo, os componentes que são mais usados em algumas montagens. Então vamos começar aqui com um exemplo logo. Vamos montar esse circuitinho aqui do livro do SADQ. Vamos deixar ele aqui de lado para que possamos ver melhor. Bom, vamos pegar logo essa fonte independente de corrente. A fonte independente de corrente não fica aqui embaixo nos elementos mais utilizados, então vamos procurar ela em Elements, Sources, Current, DC. Nós queremos uma fonte de corrente CC, corrente contínua. Colocamos ela aqui e agora vamos pegar os resistores. Os resistores já são bem mais utilizados, então eles ficam aqui. A gente pode ver que temos esses dois resistores aqui na posição vertical. Então, uma coisa bem legal aqui, o resistor já vem nessa posição, mas antes mesmo de colocar ele, eu já posso rotacionar. Então, eu vou estar rotacionando ele, clicando no botão direito do mouse. Clica, ele rotaciona, sempre no sentido horário, certo? Coloca aqui, coloca outro aqui, rotaciona de novo. Tem um bem por aqui e outro aqui. A gente pode mover só clicando no objeto e depois segurando. A fonte de tensão independente a gente já encontra aqui nos mais utilizados. É só colocar. A fonte dependente de tensão, a fonte de tensão controlada por tensão. Ela a gente também encontra aqui nos Elements, Source, Voltage e Voltage Controller. Rotaciona para deixar na mesma orientação e coloca. Agora vamos ligar todos os componentes, como aqui nós temos a lápisinho para escrever. A gente só conecta onde deve ter conexões. Pronto. Vamos agora dar os valores dos componentes. Aqui a fonte de corrente tem um valor de 2 amperes. É só clicar 2 vezes no componente que você coloca o valor. Aqui em amplitude a gente vai dizer 2, que é 2 amperes. Se eu quiser que a amplitude apareça aqui do lado da fonte, eu clico aqui, que ela vai aparecer. Se eu quiser que o nome do componente apareça também, eu clico aqui que vai aparecer. Se por um acaso eu usar muito fontes de corrente de 2 amperes, eu posso vir aqui e tornar esse valor de 2 amperes como padrão. Então toda fonte de corrente que eu colocar no circuito já vai vir com esses 2 amperes. Vou mostrar para vocês. Vocês viram que estava como 1, né, o default. Então eu vou mudar o default para 2. Fechou aqui, já apareceu aqui o nome e o valor. E eu vou colocar outra fonte de corrente só para vocês verem. Quando eu clico 2 vezes, o padrão dela já é 2. Então isso é bem útil caso você use bastante aquele valor. Os resistores 1, 4, 8 e 2. Então vamos colocar aqui resistência 1, vai aparecer o nome também.
aqui 4, aqui 8, e aqui 2. Ok. Agora a fonte independente de tensão a gente coloca 13 volts. Da mesma forma, né, nos resistores e nas fontes de tensão também podemos colocar como default aqui o valor que a gente coloca. Agora a fonte dependente. A fonte dependente nós temos que colocar duas coisas. Primeiro, o ganho. O ganho dela a gente coloca exatamente aqui. 2 é o ganho. Então, vamos colocar. Agora nós temos que colocar a dependência. Ela depende de V0. Então, nós vamos colocar esses dois terminais aqui, que não estão conectados em nenhum lugar, aqui em V0, obedecendo essa convençãozinha de sinais que já tem na figura. Então, o mais aqui vai vir para cá, para esse terminal, para esse nó, e o menos vai vir para o ground, né? Vou colocar o ground, que eu não coloquei ainda. Vou demonstrar para vocês. Então, teoricamente, né, eu teria que colocar isso aqui e esse aqui, correto? Estou colocando esses dois terminais em paralelo com esse resistor. Só que desse jeito tem um problema. Eu vou estar cruzando aqui as duas linhas. Então, na verdade, essa fonte de tensão controlada por tensão vai estar com valor de 0, porque eu não tenho DDP entre os dois terminais, elas estão conectadas nesse mesmo ponto. Então vai ser 2 vezes 0, então não vai dar certo. Quando isso acontecer, quando for impossível de você fazer essa ligação diretamente, você faz assim, coloca o ground em tudo quanto é canto que você precisar, faz as conexões e agora sim eu posso tranquilamente ligar dessa forma, certo? Eu tô com o menos tá aqui, o menos tá no ground, como aqui também, e o positivo tá nesse nó, certo? Então agora a gente já pode simular, só que simular desse jeito não vai ajudar em nada, né? O que a questão pede? A questão pede para determinar V1, V2 e V3, né? V1A, V3. Então V1, V2 e V3. Vamos analisar, vamos medir essas tensões V1, V2 e V3. O que nós temos aqui? Podemos fazer de duas formas. Podemos pegar esse que fica bem aqui, o voltímetro, e queremos medir V1, rotaciona ele aqui. V1 está aqui, né? É desse nó para a Terra, não é isso? Então a gente coloca aqui desse nó para a Terra. O V2 é exatamente o V0, então a gente pode colocar aqui V2, que é o V0, e a gente pode colocar esse outro tipo de voltímetro aqui também, que ele só tem um terminal, porque o outro ele automaticamente já reconhece que é o terra, ele já mede do ponto que eu colocar até o terra. Esse aqui que eu estava usando antes, ele reconhece entre dois pontos, e esse aqui já é entre o ponto que eu botei e o terra. Então vamos medir aqui as tensões V1, V2 e V3. Para fazer essa medição, a gente vai clicar aqui em Run Simulation, clicamos, e ele vai perguntar o que eu quero que apareça no
a tela de gráfico, né, do SimView. Bom, eu quero que apareça V1, V2, V3, então esse VP1 é referente à tensão V1, o VP2 é o V2 e o V1 é o V3. Eu sei disso porque o VP1 e o VP2 são esses dois voltímetros que tem de dois terminais, e o V1 é o voltímetro que só tem um terminal. Então eu tinha colocado aqui V1, V2, V3, então eu vou colocar todos. Eu posso aqui em ADD All, ou eu posso colocar de um por um. O que eu selecionar aqui eu vou adicionar. Adicionei. Se eu quiser remover, eu clico aqui e removo. Se eu quiser remover, adicionar todos, remover todos, né? Você pode sair brincando com isso. E do OK. Apareceu aqui um gráficozinho em função do tempo com os valores. Eu não sei exatamente aqui, está entre 12 e 14, eu não sei o que é exatamente, posso sair dando zoom adoidado aqui, ou é mais fácil, né? Só simplesmente vir aqui em Mystery e clica onde você quiser, já que é constante, em qualquer valor, em qualquer ponto do tempo vai ter o mesmo valor. Aparece aqui. Então o V1 é o nosso VP1, né? 6,23, o V2 2,08, o V3 1,3, certo? Essas são as nossas medições. Certo? Como essa é uma questão que não tem resposta, né? As questões do SADCU, elas têm um asteriscozinho aqui quando tem a resposta lá no gabarito, então essa aqui não tem resposta. Ou na verdade são as ímpares, né? Do SADCU são as ímpares que tem resposta, então essa aqui não tem resposta. Então não dá pra gente checar se esses valores estão certos, mas você pode calcular aí para dar os valores que tem aqui, certo? Então vamos ver agora um outro exemplinho. Esse exemplo aqui com fonte dependente de corrente, que é bem interessante a gente saber. Bom, vamos deixar esse projeto aqui. A gente pode, deixa eu abrir de novo. A gente tem essas opções aqui de fechar, de maximizar. Aqui as opções vêm para cá agora quando a gente maximiza. Aí minimiza, ele fica bem aqui, né? Você pode ver depois pegando aqui. Então, vamos deixar aqui minimizado e criar um novo projeto, uma nova prancheta. Vou até esticar dessa vez, abre aqui e vamos montar esse circuito. Vamos pegar primeiro a fonte dependente de tensão aqui. Vamos pegar logo a fonte dependente de corrente. A fonte dependente de corrente, source current, temos aqui, só uma coisa, a de tensão também tem controlada por corrente, certo? É controlada por tensão, controlada por corrente. Só que tanto uma como a outra, vocês vão ver que tem duas controladas por corrente, uma embaixo da outra. Só que essa aqui não é muito legal de usar. Tem algumas aplicações que pode ser interessante usar, mas no nosso caso aqui não vai ser tão interessante, porque ela tem um probleminha na hora de você dizer a dependência dela. Eu prefiro usar essa, então usem essa porque é a mais recomendada, né? Vou pegar aqui ela, current control. Então vamos pegar ela, porque ela tem esse segmento aqui que é a entrada e a saída da corrente que você está usando como dependência, certo? Vamos colocar aqui os resistores, um resistor aqui e os outros três nessa orientação, certo? Vamos colocar a fonte dependente mais para cá, organizar. E agora vamos ligar. Muito longe. Chega mais perto.
Bom, a gente quer a dependência, vamos logo ver aqui uma coisa sobre a dependência, né? Quando a gente estiver montando, a gente já pode ver isso. Temos o I0 aqui, e onde é que está o I0 aqui no circuito? Está bem aqui, então a gente já vai tacar aqui o I0. A gente abre aqui, vamos abrir. A delete é muito simples, você clica e del, né? Dá um delete. Aí a gente pega, presta atenção no sentido, ó. Agora a gente está saindo do 4 e entrando nesse nó aqui com o 2 e o 8. Então, pega, ela está saindo daqui, ela vem, entra na dependência aqui, né, nos terminais de dependência, e sai nesse nó, certo? Aí fica feio assim mesmo, fica um negócio meio escroto, mas funciona, certo? A gente pode aqui apagar. Ups, aqui. Certo? Agora temos uma coisa, não temos aqui o ground, né? Mas a gente pode atribuir, a gente atribui essa parte de baixo aqui, esse nó de baixo que abrange mais ramos, né? É mais conveniente a gente colocar ele como ground. Por quê? Porque eu não vou poder fazer essa conexão daqui para cá, não vai dar por causa da dependência aqui. Então eu vou colocar o ground aqui e aqui e ligo eles. Agora vamos atribuir nossos valores. A fonte de tensão é de 60, a fonte de corrente dependente, o ganho é 3, os resistores aqui são 4, 10, 2 e 8, certo? Bom, circuitinho montado. O que ele quer saber? Ele quer saber a corrente zero, ele quer saber exatamente a corrente zero. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um amperímetro. Eis aqui o nosso amperímetro. A gente coloca o amperímetro aonde? Aqui, aí liga, daqui pra cá, não, porque aí eu vou estar colocando ele em paralelo já com a dependência. Eu aproveito aqui, ó, posso abrir, certo? Vocês estão convencidos de que isso aqui vem pra cá, né? Porque ele vem por aqui, vem pra dependência, sai da dependência, agora vai entrar no perímetro, porque isso aqui é zero. Então eu estou medindo zero, certo? O sentido de entrada, ó, a corrente está vindo pra cá, então entrando na bolinha aqui. Essa bolinha indica o sentido para onde a corrente entra. Tem todos os resistores no perímetro, no voltímetro tem. Então vamos simular para ver o que dá. Bom, como só temos uma coisa medindo, né, um medidor, digamos assim, então já vem ele. Aqui a gente vem no History para ver o valor, 1,73. Então esse é o valor da nossa corrente, certo? Essa aqui já tem no gabarito, então a gente pode conferir, a questão é 3.17, 1,73 ampere, que é exatamente o que a gente mediu aqui, 1,73 ampere, certo? Ok, agora vamos
ver outra funçãozinha legal do Psim. Bom, voltando aqui para o nosso primeiro circuito, aqui, digamos que é uma coisa que é bem pedida nos relatórios da disciplina de circuitos 1, é fazer gráficos de uma coisa dependendo da outra. Então eu vou mostrar aqui uma coisa, um gráficozinho simples, né? Vamos fazer um gráfico da tensão no resistor dependendo da tensão aqui na fonte, né? Eu vou botar essa tensão dependendo dessa, certo? Como é que eu faço isso? Primeiro que eu vou aqui nas propriedades da fonte de tensão, do componente em geral, eu vou nas propriedades do componente que eu vou estar colocando na dependência, no eixo X do gráfico, né? Então no eixo X do gráfico eu vou colocar essa fonte aqui. Então eu tiro o valor dela e coloco algum valor de referência que eu vou usar depois. Então eu coloco aqui V0, certo? Então essa minha tensão agora tem o valor V0. Agora a gente vem aqui no Elements, Order, Parameter Sweep. O que isso faz? A gente vem aqui e vamos dizer qual o valor inicial da minha fonte de tensão. Eu vou botar 0. Qual o valor final? Eu vou deixar em 10. De quanto em quanto? Eu vou incrementar de quanto em quanto. Você pode botar 1, 2, 3, eu vou botar 1. Claro que o incremento não pode ser maior do que o valor final, né? Então eu vou colocar para incrementar de 1 em 1. E quem é o meu parâmetro, né? Aqui nós temos R0. Quem foi que eu disse que esse é nosso parâmetro? Esse é o V0. Então bota V0. Certo? Os valores já estão aqui no parâmetro sweep. E agora eu vou simular. Bom, por algum motivo eu não posso colocar 0 aqui no valor inicial, então eu botei 1. Certo? Então nós vamos de 1 a 10, incrementando de 1 em 1. Certo? Vamos rodar a simulação. E aqui ele já pergunta um bocado de coisa que eu não quero saber, não interessa pra gente, por enquanto. E apareceu um monte de gráfico. Certo? Eu vou vir aqui. Lembra que eu falei que eu queria só o gráfico desse, desse em função desse? Então eu vou lá, meu gráficozinho, eu vou colocar só ele, né? Quem é que é o R2? Bom, onde é que eu estou medindo R2? Nesse aqui, lembra que esse aqui era o VP2, né? VP1, VP2 e o V1. Então o meu VP2 aqui, ó, é o azulzinho. Então vamos dizer aqui ADD ou deletar. Aí eu venho aqui e aqui tiro. Eu não quero eles, eu quero só o VP2. Aí está nossa tensão no resistor dependendo da tensão da fonte, variando com a tensão da fonte. Aqui V0 e aqui VP2. Aí eu quero plotar esse gráfico para colocar no meu relatório, certo? Você pode simplesmente fazer desse jeitinho aqui. Você vem aqui e imprime. Imprime. Pode imprimir já na folha, ou então você salva em PDF, depois adiciona no arquivo. Você fica à vontade. Ok.
Então essa brincadeira de gráfico você pode fazer qualquer coisa dependendo de qualquer coisa. Então a gente pode até fazer aqui também. Eu quero o gráfico da tensão nesse resistor, dependendo da corrente zero, quanto que vai ser. Não, tem que ser uma fonte. A gente pode fazer o gráfico da corrente zero, dependendo da fonte aqui da tensão aqui nessa fonte. Então vamos ver aqui, fazer da mesma forma, V0. E aqui a gente já tem um perímetro, vamos colocar o parâmetro vamos fazer agora variar, será de 2 a 20, incrementando de 2 em 2, e aqui é V0 e simula. Então, como só temos um, a gente já aparece aqui nosso gráfico, ok? A corrente I1 variando com o V0, certo? Eu vou mostrar para vocês uma coisa também. Aqui nós temos um amplificador operacional, né? Não tem prática sobre o amplificador operacional, mas é interessante usar o PSIN para verificar se alguma questão que você fez está certa. Às vezes você faz uma questão como essa do Sadico que não tem resposta, só tem resposta das ímpares. Aí você faz uma par que é muito difícil, você não sabe se está certo, quer conferir o valor. Então você vai e simula aqui no PSIN que dá legal. Você faz a simulação bem certinha e dá certo. Aí tem muita questão sobre o amplificador operacional. E às vezes a gente quer conferir se o valor está certo e não tem como. Esse amplificador operacional aqui, ele não vai servir muito para as simulações que a gente quer. Ele não vai dar certo. Então se você quiser simular com o amplificador operacional, você vem aqui em Elements, Power, Other, Op-Amp. Na maioria das vezes que a gente for simular, a gente usa esse. Então, esse aqui já tem a tensão, o valor máximo e mínimo que ela está na região linear, né? Se você não sabe o que é isso ainda, vai aprender. Aí você usa ele para fazer as suas simulações de circuito com o Amp-Op. O amplificador operacional também é bem legal, bem simples, certo?